Na entrevista aqui no estúdio, o supervisor executivo do CIE, Paulo César Repp. Vamos falar sobre a colocação de jovens no mercado de trabalho. Como eu disse, o CIE presta um serviço relevante e já tem a identidade da palavra estágio. Se você perguntar para cada 10 jovens, estágio, CIE, vai dar direto aí. Tudo bem, Paulo César Repp? Como é que vai? Tudo bem, boa tarde. Prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre essa questão sempre importante e decisiva, fazer com que o jovem ingresse no mercado de trabalho e, mais do que isso, ali possa estabelecer o início da sua carreira. Exatamente, esse é o objetivo do CIE, que muitas vezes o pessoal pensa, estágio, que é um período inicial sem vínculo empregatício, mas o objetivo do estágio é exatamente esse, para ser o pontapé inicial e para ter a sua primeira experiência profissional, que normalmente o jovem, quando nos procura, ele está só estudando e não tem nenhuma experiência ainda. E a primeira pergunta que normalmente o entrevistador faz, qual é a experiência que você já tem? Então, o jovem procurando o CIE, ele sabe que através do estágio, e as empresas já são orientadas nesse sentido, que os jovens vão vir sem nenhuma experiência, né? Então, procurando uma qualificação profissional dentro daquela área que eles estão fazendo o seu curso, né? Isso é um dos diferenciais também do estágio, que muitas vezes você como empregado, quando ingressa numa empresa, às vezes não é naquela área que você está tendo a sua formação acadêmica, profissional, enfim. E o estágio exatamente é nesse sentido. Ele coloca você dentro daquela área que você está fazendo o curso. Então, se você é um estudante do curso de administração, que aliás é um dos cursos que mais tem procura por jovens, isso, administração, pedagogia, na área de informática, são os cursos que têm o maior número de ofertas aqui no CIE. E outra questão interessante também das ofertas, o pessoal pensa que nesse período de férias não surgem vagas. Então surgem vagas, é um período agora que a demanda continua aquecida por vagas aqui, procurando jovens aqui de Santa Maria e região que nós atendemos. E muitos jovens estão em viagem, porque vêm de fora estudar aqui em Santa Maria, então na verdade o número de candidatos diminui bastante durante esse período. Então na verdade hoje nós temos um bom número de vagas abertas e muitos jovens estão fora da cidade. Então é um bom momento para quem está procurando uma oportunidade agora de já procurar o nosso escritório. Nesse caso a boa notícia é que diminui a concorrência, né? Isso. Bom, uma das questões que o mercado de trabalho tem enfrentado como demanda, dificuldades, é essa preparação do jovem ingressante no mercado de trabalho. Até se diz que o Brasil não cuida de ter uma disciplina que deveria ser obrigatória, a do empreendedorismo. Nós trabalhamos muito mal com essa questão, né? Sim. A questão do empreendedorismo e outra questão que a gente vê muito, a própria questão da informática. O jovem hoje ele está conectado, usa seu Twitter, usa as redes sociais, mas quando a empresa, eu gostaria de ver a questão de e-mail, que nós trabalhamos direto com e-mail dentro da empresa. O jovem muitas vezes ele só tem aquela linguagem que ele usa no dia a dia, no WhatsApp e tudo mais, e conhece pouco da comunicação formal que se utiliza dentro das empresas. Então, tem alguns detalhezinhos, como o próprio e-mail, que muitos não sabem usar de uma forma profissional, a questão do próprio Word, o Excel, que são dois programinhas básicos que se utiliza muito nas empresas. Então, isso é uma coisa que a gente vê muito. O jovem ele está muito conectado, mas a área de informática que se utiliza no dia a dia das empresas ainda há muita carência. Então é uma queixa que a gente escuta seguido das empresas, essa questão de o jovem às vezes ele não tem a qualificação dentro daquilo que se usa no dia a dia da empresa. Bem colocado, hein? Meus cumprimentos. Ganhamos a entrevista só nessa informação. De fato, até porque essas habilidades, bem como você colocou, eu fiquei pensando aqui, essas habilidades requerem um mínimo também de domínio de escrita, né? Para responder e-mail, por exemplo, uma tarefa que muitos trabalham de fato muito mal. O WhatsApp se vale disso porque a pessoa escreve de uma maneira informal, mas num ambiente empresarial não aceita essa forma de... Não é aceitável, não é recomendável essa forma de comunicação, né? Exatamente. Você colocou muito bem. E aí como é que o jovem trabalha isso? Você tem uma maneira que te colocam em curso preparativo interno nisso aí, né? Porque nós temos outro programa também que é o Aprendiz. Na verdade, a marca que nós utilizamos é Aprendiz Legal, que é uma marca da Fundação Roberto Marinho, que o CIE tem a franquia aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é aquela questão da cota legal que as empresas têm, porque qualquer empresa, independente do porte, a não ser que ela seja optante do Simples, senão qualquer empresa a partir de 7 funcionários, ela está obrigada a ter um aprendiz.
a cota mínima é de 5%, né? Então se ela tem de 7 a 20 funcionários, ela tem que ter pelo menos um aprendiz, né? E de adiante sempre é 5% sobre a quantidade de funcionários que a Isso é empresa uma reserva tem. de garantia para o jovem, né? Isso, exatamente. É como tem a cota de PCDs para grandes empresas, então as empresas não optantes do Simples, elas têm a cota de aprendizagem. Então muitas vezes até as empresas não sabem, nos ligam no momento de uma fiscalização, e até aqui em Santa Maria e a região, a fiscalização do Ministério do Trabalho é muito atuante no sentido de cobrar a cota de aprendizagem. Então o CIA trabalha com isso. No momento que a empresa é notificada, ou claro, o certo a empresa já se adequar, porque a lei existe, né? Então, a partir do momento que a empresa vai contratar o aprendiz, o CIE faz o recrutamento e a seleção, se a empresa assim quiser, ou senão ela pode indicar o jovem, atendendo os requisitos da aprendizagem, que é uma lei federal, que a partir de 14 anos para ser aprendiz é diferente do estágio, que o estágio é a partir de 16 anos e não tem idade máxima. O aprendiz a partir de 14 anos e tem uma idade máxima de 24 anos. Ele fica 2 anos nesse contrato de aprendizagem, onde é que ele faz um dia de curso no próprio CIE. O curso que nós trabalhamos aqui, o que é mais trabalhado é de ocupações administrativas, mas o CIE tem outros cursos também, como comércio e varejo, na área de alimentação, entre outros, né? Mas ele fica 2 anos de curso. Uma vez por semana ele faz curso aqui no CIE e 4 dias na semana ele trabalha na empresa. De uma forma resumida, assim que funciona o programa de aprendizagem. Não pode ir além desses 2 anos? Não, não pode ir, ele não pode ser renovado. Não pode ser renovado, até para evitar aquela questão de vínculo, né? Isso. Mas falando nisso, o CIE trabalha muito bem com essa questão dos direitos do aprendiz, né? Isso, tanto aprendiz estagiário. quanto estagiário, isso eles são orientados, porque o estagiário, quando é feito o contrato de estágio, onde é que vão todas as especificações ali dos seus direitos e obrigações como estagiário, ele é bem orientado, como é que funciona, a questão do contrato, que o contrato de estágio é sempre um contrato de 6 meses, e ali fala também essa questão que o jovem, desde 2008, ele tem direito àquele recesso numerado, que todo mundo chama de férias, mas que na verdade é um recesso numerado de 30 dias. Se ele completa um ano de estágio, ele tem direito a um recesso, né? Toda a questão do desligamento do estágio, os relatórios de atividade que o jovem tem que preencher, a frequência escolar, isso tudo ele é bem orientado já no momento que é feito o contrato. E da mesma forma, também no seu cadastro, quando ele faz. Tem uma avaliação a cada 6 meses, né? Isso, podendo renovar ou não, meses, né? Isso. Então, na verdade, são 4 possíveis contratos, né? Isso, as renovações. A gente olha 2 anos, mas são 4 avaliações. Isso, que são termos aditivos, que são feitos sempre quando terminam 6 meses, havendo interesse do jovem, e ele continuando com a frequência escolar, pode ser renovado o contrato. Era uma queixa que os jovens tinham, que não tinha uma avaliação da parte da empresa, como é que ele estava indo no estágio. Então, nos seus relatórios, a cada 6 meses, ele tem uma avaliação da empresa também, como é que ela está vendo aquele estágio que ele está fazendo. Muito bem. E o que é o CIE como empresa, como entidade? Ela é governamental, não governamental, particular, privada? Isso, o CIE é uma entidade privada, né? Então eu sempre digo que difere a entidade da empresa é o lucro, né? Porque uma entidade ela não tem fins lucrativos, né? Então essa é a principal diferença para uma empresa, mas a natureza jurídica é de instituição privada, é uma entidade filantrópica. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela nasceu em 1969, até aqui na cidade de Santa Maria, o pessoal que está há mais tempo no CIE, ele comenta que desde que o prédio da Cassisme, aqui onde que fica a TV também, desde que o prédio da Cassisme estava em construção, o CIE já estava aqui dentro do prédio, né? Então aqui já são também praticamente 40 anos de atuação aqui na cidade de Santa Maria, né? E o CIE está com 49 anos de atuação já no estado do Rio Grande do Sul. Talvez pelo caráter da utilidade pública que vocês prestam, o pessoal confunda com uma empresa pública, possa ser uma empresa, né? Mas ela é de utilidade pública em função da relevância desse serviço. Isso. Quem pode procurar o CIE, além dos estagiários? Por exemplo, essas empresas que têm 20 funcionários ou mais. Isso. Pode contratar para fazer. Ele faz contrato com vocês, é isso? Isso, é feito um convênio da empresa com o CIE para a contratação tanto de estagiários quanto de aprendizes, né? Mas assim, para a contratação de estagiários, né, como a gente fala, da nova lei de estágio, que é de 2008, na verdade, até os profissionais liberais, como dentista, médico, advogado e tal, eles têm também a possibilidade de contratar estagiários, é permitido para eles também. E, claro, empresa de qualquer porte pode contratar estagiários, que gostariam de ter um sangue novo dentro da empresa para oxigenar, para trazer aquelas ideias novas que o jovem está vendo na academia. Então, a empresa de qualquer porte pode contratar estagiários e aprendizes. A obrigação é dessas empresas que não são optantes do Simples e que têm mais de 7 funcionários.
mas a empresa, mesmo sendo optante do Simples e ela quiser contratar aprendizes, a lei também permite, a elas é facultada a contratação. E para as empresas não optantes do Simples com mais 7 funcionários, é obrigatória. A lei usa o termo compulsório, mas aqui, na verdade, é obrigatória a contratação dos aprendizes. Você tem dados, teria algum dado de encaminhamento de jovens que participaram dos processos de estágio e que depois na empresa continuaram trabalhando? Sim, sim. Os dados são muito animadores. Dos jovens que concluíram o seu estágio, mais de 70% deles acabam sendo efetivados dentro das empresas. É né? mesmo? Claro, número alentador, que dado alentador. É, exatamente. Então é um bom número realmente de jovens que são efetivados. Né? E dos aprendizes também, esse dado eu não tenho, mas pela experiência, assim, pelo que a gente vê, que quem conclui os 2 anos do contrato de aprendizagem também gira em torno de 70% o nível de efetivação. Muitas vezes a empresa não efetiva mais aprendizes, que às vezes a cota é relativamente alta, então como ela tem que abrir uma nova vaga quando completa os 2 anos, no caso do aprendiz, ela acaba não podendo efetivar, mas também é um número bem alto. Porque faz todo sentido, depois que o jovem conhece a cultura da empresa, tem experiência naquele tipo de atividade que ele está exercendo, faz todo sentido para a empresa efetivar ele. Eu tive uma experiência profissional que ainda hoje me é gratificante, ao encontrar os velhos jovens do menor aprendiz do Senac e do soldado cidadão do Exército. Trabalhava com capacitação em comunicação com eles. E é muito bom a gente ver mais adiante, se encontrar mais adiante o pessoal trabalhando, né? E lembrando da instrução que teve lá no começo. Isso é muito bom mesmo. Conhecimento é responsável pela emancipação do indivíduo, a condição do sujeito. Sim. Nós temos um exemplo muito valioso aqui na nossa região para o jovem que está iniciando hoje. O prefeito de Santiago, uns dias atrás, me contava que ele começou a sua carreira profissional como estagiário do CIE, hoje é prefeito do município. Né? E assim como nós temos inúmeros casos de gerentes de empresas, bancos e tudo mais, que começaram a sua carreira profissional como estagiários, empreendedores, como nós falávamos no passado, né? Começaram a sua vida como estagiários e depois viram que podiam galgar passos maiores e tal, e hoje estão muito bem com as suas próprias empresas, porque isso a gente vê muito naquela empresa também que abre as oportunidades conosco. Muitas vezes o gerente de recursos humanos ou o próprio proprietário da empresa nos comenta, eu fui estagiário lá no início da minha carreira profissional. E uma coisa que a gente vê muito, a pessoa, com o passar dos anos, ela começa a valorizar mais essa oportunidade que ela teve no início. O jovem, quando está fazendo o seu estágio, ele às vezes não tem muita noção daquilo, é o início da sua carreira profissional, e como vai ser valioso contar essa história mais adiante e dizer, não, eu também comecei como estagiário, o início da nossa carreira profissional é exatamente esse. Exatamente, é que me referi. Olha, muito bom. Obrigado, Paulo César Repp, por ter vindo aqui, né, e cumprimentos pelo trabalho do CIE, sempre aqui não só nosso vizinho, mas também compartilhando essas informações todas aqui para o mercado de trabalho dos jovens. Depois do intervalo, nós temos mais informações na continuidade do telejornal Santa Maria Agora. Santa Maria